think it's particularly important for the Pixel line specifically because of how much Google does with software and that optimization process. And I think we're going to see a lot of big changes here. So let's start with the biggest, I think most obvious place, which is in their cameras. So we all know by now that Pixels have had really good photo quality specifically for a couple of years now. And that's because of their awesome software and There's like 20 of us. Here, man. Go FF the game. Yo, mate. Guys. Can I get any help or what? I CBA with these people, I just CBA with them. You fucking retards, man. Both of you, both teams. You fucking apes. Yo, mate. Guys. Can I get any help or what? I CBA with these people, I just CBA with them. You fucking retards, man. Both of you, both teams. You fucking apes. computational photography. Por Dom Pedro, para um grupo de 10 pessoas que ele próprio escolheu. Ele escolheu 10 pessoas, formou um conselho de Estado. Essas 10 pessoas criaram uma Constituição que foi imposta ao país. A gente diz que essa Constituição foi outorgada. Outorgada é o contrário de uma Constituição que foi votada. Então, uma Constituição outorgada é uma Constituição que foi feita a partir de um processo autoritário, imposto. E uma Constituição promulgada é uma Constituição que foi votada por representantes de vários setores da sociedade. Então, nossa primeira Constituição, de 1824, foi uma Constituição que resultou de um processo autoritário. Ela tem muitos pontos parecidos com o projeto de Constituição da Mandioca. Então, ela estabelece uma monarquia constitucional, hereditária, unitária e representativa. O voto é censitário, aberto e indireto, né? O Senado é vitalício, mas ela tem algumas diferenças, né? Ela tem 4 poderes: o poder executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. O poder moderador é o 4º poder, que é exercido pelo próprio imperador. Então, o imperador, ele já exerce o poder executivo, mas ele vai exercer também o poder moderador. Graças ao poder moderador, o imperador tem o direito, né, de interferir no legislativo e no judiciário. Então, exercendo o poder moderador, Dom Pedro pode dissolver o legislativo, ele pode rejeitar leis aprovadas pelo legislativo, aprovar leis que o legislativo rejeitou. Ele também pode interferir no judiciário, ele pode nomear e destituir juízes, mudar sentenças, ou seja, ele vai ter um poder enorme, muito forte. Outra coisa importante que a Constituição de 1824 mudou é o critério para definir quem pode e quem não pode votar. Bom, é censitário, precisa ter renda. A renda, agora aqui na Constituição de 1824, é um valor monetário. Então, é uma quantia anual de R$1.000 que o indivíduo precisa ter para ser eleitor. Essa é uma diferença importante do projeto de Constituição da Mandioca, que se baseava em alqueires de mandioca. Então, o que mudou foi a medida de riqueza para definir quem pode e quem não pode votar, tá certo? Bom, agora vamos entender como é que funciona essa eleição indireta ou em 2 graus. Vamos lá, primeiro grau é o eleitor de paróquia. Então, o eleitor de paróquia, ele precisa ter uma renda de R$100.000 anuais. E ele vai formar um conselho municipal.
Conselho não cria lei, conselho só debate, discute, mas não pode criar lei, mesmo porque a gente está num país unitarista. Então, as partes que compõem o país não têm autonomia. Então, os eleitores de paróquia são aquela elite dos municípios que tem uma renda anual de, no mínimo, 100 mil réis. Eles vão votar para escolher os eleitores de província. Esses eleitores de província serão os eleitores de segundo grau. E para serem eleitores de província, precisam ter, no mínimo, uma renda de 200 mil réis. São os eleitores de província que votam nos deputados. Deputado, para poder se candidatar ao cargo, precisa ter uma renda anual de, no mínimo, 400 mil réis. E os eleitores de província também votam nos senadores, que para se candidatarem a esse cargo, precisam ter uma renda de, no mínimo, 800 mil réis anuais. Só que para a palavra final a respeito de quem vai para o Senado é do Dom Pedro. Então, os senadores mais votados vão ser colocados numa lista tríplice, né? E o Dom Pedro vai escolher, entre os 3 mais votados, aquele que mais o agrada para ocupar o cargo do Senado, certo? Então, por essa forma de participação política, nós temos, pelo menos, 90% da população excluída do jogo político eleitoral. Na via institucional de participação política, a esmagadora maioria da população brasileira está fora do jogo. Vamos lembrar que o Brasil é um país escravocrata, tem um número de escravos enorme, né? Os escravos, eles são considerados brasileiros, mas não são considerados cidadãos, né? E existe uma parcela enorme da população que é cidadã, mas é cidadã não ativa. Por quê? Porque não tem renda suficiente para participar do jogo eleitoral, nem como candidato, nem como eleitor. Um outro aspecto da Constituição de 1824 é a relação entre a Igreja e o Estado. A gente vai precisar saber disso lá no final do período do Segundo Reinado, né? Então eu vou explicar já para vocês e eu gostaria que vocês se ligassem nisso, tá? A Constituição de 1824 estabeleceu que o catolicismo é a religião oficial do Brasil, mas ela dá liberdade de culto para outras religiões. E ela diz o quê? As outras religiões precisam ser discretas, não podem fazer publicidade, não podem ostentar os seus cultos, não podem publicizar os seus cultos. É por isso que boa parte dos terreiros de Umbanda, dos centros espíritas, né, são até hoje muito discretos. Então, eles não têm placa, não tem nada, porque isso é uma tradição que vem lá do Império, né? Outra coisa importante é o seguinte, a Igreja, pela Constituição de 1824, ela é submissa ao Estado. E para manter essa submissão da Igreja ao Estado, existem 2 mecanismos, o beneplácito e o padroado. Beneplácito quer dizer consentimento. Qualquer regra, qualquer ordem, qualquer determinação feita pelo Papa de Roma só pode vigorar no Brasil depois de submetida e aprovada pelo imperador, certo? Então, a última palavra em termos de religião aqui no Brasil não era do Papa, mas era do imperador. Outra coisa importante é o padroado. O Estado brasileiro remunerava os integrantes do alto clero, bispo, cardeal, arcebispo, né? Todas essas pessoas tinham sua remuneração feita pelo Estado. O que isso significa? Significa que, se o Estado paga o salário, né, a remuneração, o Estado se arroga o direito de interferir na escolha das pessoas que vão ocupar esses cargos. Portanto, a monarquia conseguia, né, dessa maneira, colocar nos postos chaves da Igreja sempre pessoas que apoiavam a monarquia, que apoiavam o imperador, que apoiavam a família real. Muito bem, depois de tudo que Dom Pedro fez, rejeitou o projeto de Constituição da Mandioca, dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte, outorgou uma Constituição em 1824, criou o poder moderador nessa Constituição. Todos esses atos do Dom Pedro levaram a uma revolta de lideranças nordestinas radicais, né? E surgiu, então, o que nós chamamos de Confederação do Equador. Ela começa em Pernambuco, em 1824, e é um movimento contra o governo de Dom Pedro I, no Rio de Janeiro, né? Qual é a situação do Nordeste nesse momento? É uma situação de crise, de queda das exportações dos produtos tradicionais, como algodão e açúcar, altíssimos impostos, uma população que passa fome, né, que enfrenta carestia, né, as camadas mais pobres sofrem, né, e há muito descontentamento por conta dessas atitudes do Dom Pedro. Além disso, há uma revolta com relação à nomeação do governador da província, que era escolhido por Dom Pedro. Então, a Constituição de 1824 estabeleceu que o Brasil é um país unitarista, portanto, o centro, o Rio de Janeiro, escolhe os governantes das províncias. E esse governante era um governante que descontentava
a população local, principalmente a elite local. Quais são as ideias que estão alimentando a Confederação do Equador? São as ideias liberais, muito fortes em Pernambuco, porque em Pernambuco há muito tempo a gente tem sociedades secretas que difundiam os ideais liberais, como o Areópago de Itambé, o Seminário de Olinda, que é uma escola para formar padres, mas era um lugar onde se discutiam as ideias mais inovadoras da filosofia, do iluminismo, né? E quem estudou no Seminário de Olinda foi o próprio Frei Caneca, uma grande liderança liberal nordestina. Tá? A Confederação do Equador, a gente diz que ela é como se fosse uma continuação da Revolução Pernambucana de 1817. São as mesmas pessoas que participam, é o Frei Caneca, é o Cipriano Barata e tantos outros. São as mesmas ideias, a república, o federalismo, o combate ao colonialismo, o combate ao absolutismo, né? Todas essas ideias estão muito fortes no Nordeste. Na Confederação do Equador, a imprensa é muito importante. Né? A partir desse final do 18, começo do 19, os jornais vão ter um papel fundamental para divulgar ideias, e muitos jornais surgem para propagar os ideais dos movimentos que vão sendo organizados. Aqui na Confederação do Equador, a gente tem 2 jornais, o Tifes Pernambucano e o Sentinela da Liberdade. O Frei Caneca, o Cipriano Barata, eles também têm uma participação intensa na publicação de jornais para divulgar as ideias do movimento, né, para a população. E quais são as propostas deles? O que eles querem? Eles querem romper com o governo do Rio de Janeiro. Eles querem separatismo. Eles tiveram adesão de várias províncias, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Piauí. Então, eles queriam fazer um outro estado autônomo, independente, que se libertasse do Brasil e do governo de Dom Pedro I no Rio de Janeiro. E esse país que eles iriam criar, né, essa confederação, seria uma república com federalismo, certo? Inspirada na independência dos Estados Unidos no modelo norte-americano de organização do Estado, que é republicano e federalista, certo? Quem participou da Confederação do Equador? Havia grandes proprietários de terras, né, que acabaram abandonando o movimento por medo de radicalização, porque essa elite nordestina, embora republicana, embora federalista, ela não aceita o fim da escravidão. Ela quer manter a escravidão, ela quer manter o latifúndio. Além disso, camadas médias urbanas, né, participaram, e também camadas populares. Tá bom? Bom, gente, eu vou parar por aqui. Nosso próximo assunto será a abdicação de Dom Pedro I. Vocês estão vendo que o governo dele é meio tenso, né? E ele não vai conseguir governar por muito tempo. E vai abandonar o trono, vai abdicar e vai voltar para Portugal para lutar pelo trono português. Mas essa é uma história que eu vou contar numa próxima aula, tá bom? Tchau!
Disputas comerciais e tecnológicas elevaram a atenção das relações bilaterais entre China e Estados Unidos nos 4 anos de Vamos relembrar aí quais são elementos centrais do realismo e do naturalismo. Um elemento central é o positivismo. Lembra que no realismo, nesse período lá do século XIX, em que vão surgir o realismo e o realismo naturalista, vai haver o boom do método científico e o positivismo vai ser algo vai ser uma perspectiva teórica bastante comum ali entre os intelectuais da época, tanto intelectuais das humanidades, quanto das biológicas, quanto das exatas, e entre os escritores, alguns vão se filiar ao positivismo e alguns vão criticar o positivismo, como a gente viu o Machado de Assis fazendo, certo? Tem o darwinismo, tanto o darwinismo do evolucionismo, de que existe uma evolução das espécies, e o darwinismo de que essa evolução acontece por meio, a gente vai precisar também lembrar desse darwinismo que vai entender que essa evolução acontece por meio da seleção natural, tá? E não daquela ideia lamarquista, certo? Então, que essa evolução das espécies Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar sequência aos nossos estudos sobre o naturalismo brasileiro. Para assistir essa aula, você vai ter que ter consigo a apostila de estudos literários e lápis, caneta, borracha, branquinho, marca-texto, o que você quiser, tá? A gente vai abrir o livro, a apostila lá na página 18, então abra a sua apostila na página 18, que a gente vai depois voltar lá para o começo da apostila, que são as outras escolas literárias que a gente vai aprender conforme eu apresentei na aula em que eu apresentei o cronograma para vocês. A gente vai aqui retomar as discussões sobre o livro Curtiço, e mais especificamente sobre aquelas duas personagens do livro Curtiço que a gente começou a ver na última videoaula, que são o Jerônimo e a Rita Baiana. A gente viu lá que o Jerônimo e a Rita Baiana naquele trecho, eles vão ser uma espécie de um modo de ficar evidente aquela ideia de miscigenação das raças como uma forma de levar as populações que pertenciam a raças que eram entendidas por aqueles naturalistas como raças inferiores a um estágio maior de desenvolvimento. Agora, por meio desses fragmentos que a gente vai ver sobre outras questões da relação entre a Rita Baiana e o Jerônimo, a gente vai estudar como que também não é só como esse relacionamento vai servir para mostrar outras ideias do cientificismo lá do século XIX, que a gente vai aqui mais especificamente tratar do determinismo de meio, que lembra que a gente, quando discutiu na última aula a questão da Rita Baiana apurando a sua linhagem ali, né, apurando a sua raça na perspectiva do narrador, a gente estava tratando ali um pouco do determinismo de raça, né, de que havia estágios e que só seria possível romper esses estágios por meio do contato ali entre as diferentes raças. Aqui a gente vai ver o determinismo de meio, que o determinismo de meio ele é um elemento central da obra O Curtiço e um elemento central do naturalismo em geral, tá? Porque no naturalismo
essa perspectiva do meio vai ser muito presente no momento de colocar personagens em um determinado meio. E, portanto, ele é um elemento central das análises literárias de caráter mais científico que vão ser feitas, científico não, pseudocientífico, feitas no século XIX. Não à toa que o livro não se chama Amores Tropicais ou qualquer coisa do tipo. O livro se chama O Cortiço, porque o elemento central da análise é aquele meio social e também biológico em que as personagens vão viver. E esse local, este meio, é o cortiço. Tá? Vamos lá, então. A gente vai ler o texto 2 da página 18. A gente vai pular o texto o fragmento do livro O Mulato, do Aloysio Azevedo. Vamos lá aqui, ó. Se na aula passada a gente viu o que seria o início da relação do Jerônimo com a Rita Baiana, aqui a gente vai ver um estágio mais desenvolvido desse relacionamento. Saca só. Passaram-se semanas. Jerônimo tomava agora, todas as manhãs, uma xícara de café bem grosso, à moda da Ritinha, e tragava 2 dedos de Paraty para cortar a friagem. Uma transformação lenta e profunda operava-se nele, dia a dia, hora a hora. A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que comoviam. Esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição. Para idealizar felicidades novas, picantes e violentas, adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres e volvia-se preguiçoso, resignando-se vencido às imposições do sol e do calor. O português abrasileirou-se para sempre. Aqui surge um novo elemento do romance que vocês não leram, que é o fato de esse personagem, Jerônimo, ser um personagem que não é brasileiro, ele é um branco que não é brasileiro. Aqui a gente está lá no contexto do final do século XIX. O livro ele é do fim do século, quando está acontecendo aquela grande leva de imigrantes. Nesse contexto, há uma vinda muito grande de portugueses para o Brasil. E um grande conflito que vai ser registrado no livro é esse conflito entre justamente portugueses e brasileiros. Isso é muito presente. E é muito presente também como no romance O Cortiço, as personagens de maior sucesso em todos os âmbitos, social, econômico, político, individual, são as personagens portugueses, são os personagens de ascendência portuguesa ou efetivamente portugueses, tá? Por causa dessa noção de hierarquia entre as raças. Eles são os que vão vencer na disputa ali daquela seleção natural social, tá? Aqui percebe que o que está sendo dito é que a relação dos dois começa a avançar, pelo passaram-se semanas, e os dois começam a influenciar a vida um do outro. A gente percebe que o Jerônimo, ele começa a adquirir alguns hábitos considerados menos dignos, que são, por exemplo, o hábito de tomar cachaça, a Paraty, que no romance ele é um hábito tipicamente dos negros e dos mestiços ali no contexto do Cortiço, que é um modo de o narrador colocar uma hierarquia moral, de comportamento e tudo mais entre as raças. E aqui depois, no parágrafo de baixo, a gente começa a perceber que o calor, que o meio ambiente, o meio biológico brasileiro começa a operar transformações no Jerônimo. Essas transformações não são só de caráter físico, por exemplo, ele ficou mais avermelhado, porque ele é um cara muito branco, pegava muito sol, começou a ficar vermelho, queimado de sol, bronzeado, qualquer coisa do tipo. Não. São imposições que vão influenciar no comportamento dele.
O comportamento dele vai mudar a partir do ambiente. E o comportamento aqui, ele vai, dentro da escala moral da sociedade, vai rebaixar, né? O Jerônimo, ele vai ser um português, um branco, que vai se rebaixar ao ambiente. O meio vai dominar o Jerônimo aqui. E o meio vai tornar o Jerônimo um ser humano mais baixo, um ser humano preguiçoso, e esse ser humano que é o brasileiro. A gente percebe aqui uma perspectiva determinista, que esse meio vai interferir neste homem, e sendo um meio que na tradição dos deterministas é o meio brasileiro, esse meio tropical, é um meio que produz seres humanos de fibra moral, intelectual mais baixa, o Jerônimo vai sucumbir a isso, ele vai se tornar um ser humano naquela perspectiva com uma moral menor, uma moral mais próxima da moral da Rita Baiana. Aqui a gente percebe uma perspectiva que a gente hoje olha e fala que é absurdo, né? Olha o que ele está colocando, que é muito preconceituoso, né? E algumas pessoas na época já colocavam, já apresentavam como isso era negativo, como isso era um absurdo, né? O Machado de Assis era um deles. O Aloysio de Azevedo não. O Aloysio de Azevedo era um cara que compartilhava aqui dessas ideias. Então, pensando nisso, vocês vão resolver o exercício 3. E tem A e tem B. Mas aguarda aí que eu vou analisar o fragmento do exercício 4 primeiro, tá bom? E aí eu vou colocar vocês para fazerem o exercício. Aqui, no exercício 4, a gente tem um outro fragmento do romance em que a gente vai ter uma nova descrição sobre o Jerônimo e a Rita Baiana. Aqui, ó, saca só esse parágrafo que forte. Jerônimo, ao senti-la inteira nos seus braços, ao sentir na sua pele a carne quente daquela brasileira, ao sentir inundar-lhe o rosto e as espáduas num eflúvio de baunilha e cumaru, a onda negra e fria da cabeleira da mulata, sua alma derreteu-se, fervendo e borbulhando como um metal ao fogo, e saiu-lhe pela boca, pelos olhos, por todos os poros do corpo, incandescente, em brasa, queimando-lhe as próprias carnes e arrancando-lhe gemidos surdos, soluços irreprimíveis que lhe sacudiam os membros, fibra por fibra, numa agonia extrema, sobrenatural. E com um arranco de besta fera, caíram ambos prostrados, arquejando. Aqui, vamos descobrir o que está acontecendo nessa cena. O Jerônimo sente a Rita Baiana inteira nos seus braços. E ele sente na sua pele a pele da brasileira. Os dois estão pele a pele. Os dois aqui estão transando. Tudo bem? E o que essa descrição minuciosa, detalhista e muito focada em um léxico, em metáforas, em uma linguagem conotativa de referencial claramente das ciências naturais, né? Porque ele vai destacando aqui tudo que vai acontecendo no corpo dos dois, né? Então, ele fala dos poros, ele fala das carnes, ele fala dos gemidos, e percebe que a descrição da cena, a descrição da transa dos dois é uma descrição pautada não nas emoções dos dois, não no caráter psicológico do que está acontecendo, porque aqui não é nem romantismo e nem realismo que trataria dessas questões psicológicas, é naturalismo, ele está observando o fenômeno de fora, então ele está descrevendo o que está acontecendo fisicamente com os dois a partir de referenciais das ciências naturais, tá? Essas metáforas são o referencial delas é da biologia. Além disso, a gente percebe, detalhe, ele vai ali, ó, ele vai perpassando
tudo o que está acontecendo. Ele vai perpassando o toque do corpo ao corpo, fala dos cabelos, fala dos olhos, da boca, dos poros, dos gemidos, dos soluços, da sacudida dos membros, de tudo. Ele vai descrevendo com muita minúcia, o que é típico também dos romances naturalistas. Por quê?